Fala pessoal, mais um Papo Business na área. Como vocês sabem, toda quinta-feira às 18 horas. E hoje eu tenho o prazer, eu tenho a honra de ter é, presente aqui comigo um cliente que é um dos maiores cases de sucesso da Nortecom Consultoria. Mas muito mais do que isso, além do case de sucesso, além do relacionamento cliente e consultoria, nós aqui somos uma família. E por isso até eu mudei totalmente a dinâmica do nosso Papo Business e eu fiz questão de ter 4 pessoas aqui sentado à mesa. Então eu tenho presente o Romildo Fardim, Mari Fardim, que são os fundadores da Agroindústria Doces Fardim, e seus meninos, Rian e Ronatan, que são os meninos ali, filhos, que também estão ajudando a administração. Basicamente, até já aposentaram os pais, estão administrando a empresa toda. A gente vai falar sobre isso. E para mim é um prazer enorme estar aqui presente com o meu grande amigo aqui, com a Mari e com os meninos aqui. Então, vamos contar um pouco a história da Doces Fardim, maior indústria de doce de banana, né? As famosas bananadas ou mariolas, que não pode faltar em nenhum supermercado, nas nossas casas. E vamos contar um pouquinho dessa história. Então, por vocês, comece a contar um pouco a história da vida de vocês, de como é que surgiu a ideia da fabricação de doce até chegar a essa potência que é a Doces Fardim. Pode falar, Mari. Ah, Primeiras damas. olá, Rafael. Estamos aqui com a nossa família, né? Os filhos, dois filhos e o esposo, né? Nossa história de família. Começamos, né? Temos dois filhos. Uhum, Há 25 anos atrás, né? Todos dois somos da agricultura. Minha família é da agricultura e a dele também. uhum, Porém, né? A agricultura não estava suprindo, né, as necessidades, porque não tinha, tivemos o Ronatan, né, uhum, primeiro, e aí a gente precisava complementar a renda. Já vinha o próximo filho, Rian, uhum, né, que tem 20 anos, que é a idade da empresa, que decidimos então, né, complementar a renda com algo diferente. uhum. Né? Antes da empresa, eu fazia os docinhos em casa, a gente teve uma ideia de fazer algo, né? Além da agricultura. Fazia os docinhos em casa, Literalmente na cozinha na de casa. cozinha de casa. E o Romildo ia para a roça durante o dia, né? Que não tem que trabalhar, né? Uhum, Tem dois filhos aí chegando, né? Os dois filhos tem que sustentar. uhum. E aí à noite, né, fazíamos doce de mamão, docinho de leite. Final de semana saíamos para vender, colocava no Legal. carro e ia vender os potes, né? Sim, tudo muito manual. Uhum. Aí o sonho dele, né, ele falou assim: eu vou ainda fazer uma fábrica de mariola. Eu falei assim, mas uma fábrica de mariola, né? Então Assim, já existia aí veio essa essa ideia, né? ideia. E aí, então, procuramos, né, ajuda, financiamento, pegamos, né? E aí começamos, quando eu cheguei com o Rian, né, bebê em casa, tem até umas fotos lá que você tirou foto Aham, junto, né? O Rian, pequenininho, aí já tinha já a primeira sala, aham. as duas salinhas, Financiaram o primeiro tacho, o né? primeiro Que tacho, está lá hoje como se fosse uma peça de museu para lembrar desse início, né? isso aí. Aí essas duas salas, uma a gente fabricava, né? Esse tacho ele fabricava bem pouquinho, Sim. né? Era bem pouquinho mesmo. As bananas a gente embrulhava elas na lona, assim, né? E fabricava aquele pouquinho e embalava, né? A gente fazia todo o processo, Uhum. desde fabricação, eu e ele, até a venda, né? À noite saía para entregar Os produtos, os os doces. produtos, né? Então vocês comprava a banana, descascava, botava no tacho, fazia a forma, cortava, embalava e vendia. E Fazia ainda vendia. literalmente Isso tudo. aí, fazia tudo, né? Legal. E E tinha já funcionário? Não, né? Nessa época nem nessa tinha, época, né? não. A gente começou de um ano depois, porque não foi fácil para a gente Uhum. aprender. Precisou de bastante esforço, porque a gente não entendia nada de ponto de fabricação, nem nada. Era a gente Uma mesmo. coisa é fazer na cozinha, outra coisa já é pensar numa escala maior, né? Numa indústria, né? Isso aí. Aí a gente achamos um rapaz que até trabalha conosco hoje, que é o doceiro, Uhum. né? Ele ajudou, Ele já né? tinha experiência, o Já Anderson? tinha experiência. Ele orientou, né? Deu suporte, Aham. Ele já né? vinha de uma outra fábrica de doce de banana, então.
Ah, tá. Eu E imaginava que, até pelo tempo, né, que ele tá lá com vocês praticamente desde o início, eu achava que ele aprendeu lá com vocês. Mas, na verdade, ele já tinha uma certa experiência do doce, da fabricação. Foi ele que nos ensinou, na verdade. Ah, que legal. Esses dias até estava conversando com um cliente meu, eu não vou lembrar qual cliente, mas eu comentei o seguinte, que é a questão de mudança de cultura, a gente vai falar um pouco, né, do trabalho e de como a empresa era, como vocês estão falando aqui, quando começou para o que é hoje, houve uma mudança cultural de todos, inclusive de vocês até, né? Porque a mudança cultural tem que ser de cima para baixo. E eu falei assim que pelo que a impressão que me dá é que só sobrou um funcionário daquela leva de quando eu cheguei para cá, que isso faz aproximadamente 4 anos, que é o Márcio, né? Acredito que tenha outros, mas assim É o é Anderson. bem é o o Márcio, não, Anderson. desculpa, que é o Anderson. Mas acredito até que tenha outros, mas assim o que mais se destaca, que eu consigo lembrar que eu enxergo é mais o Anderson mesmo que ficou daquela leva de pós-pandemia para cá ainda, né? Mesmo a empresa tendo crescido muito, né? Na verdade, a gente tinha uma equipe muito boa, né, Rafael? Então, alguns foram substituídos, outros, por alguns problemas, saíram e ele realmente ficou. Uhum. Eu vou agora complementar aqui um pouco da A história. história, A fica à história, vontade. eu sempre falo que a história se divide em duas, antes pandemia e pós-pandemia. Nós vamos falar um pouquinho do antes Aham, e depois as provas vivas do depois estão aqui, né? aham. Eu sempre costumo falar que se nós estamos aqui em família porque é onde a gente vai, né? Mesmo se eu estiver falando sozinho, eu gosto de priorizar a família, que é a base que sustenta tudo, né? Perfeito. Família é a base que sustenta, independente de dinheiro ou não, você precisa estar bem em família. Uhum, E também gosto de frisar que Deus sempre faz o correto para todos nós. uhum. Toda essa dificuldade que nós passamos no início, né, de virmos de famílias, tanto eu quanto a minha esposa, de agricultores, e logo que nós casamos, o café entrou numa crise muito grande, E a né? região lá era praticamente toda café, né? O forte lá sempre foi café, agora está migrando muito para banana devido à indústria, mas na Uhum. época era café e a gente viu a necessidade de mudar. Então, eu falo assim, o ambiente, as circunstâncias te obrigam a Sim, mudar. com certeza. Eu sempre falo hoje, se na época a gente tivesse uma situação mais ou menos, a gente não teria o que a gente tem hoje. Por isso que eu falo, Deus ele proporcionou aquela dificuldade para que a gente se mexesse mesmo, Uhum. vamos fazer alguma coisa para mudar. E É começamos. como o Einstein falou, né? Se a gente repete sempre as mesmas coisas, não vai ter resultados diferentes. Então vocês tiveram que ser provocados pelo ambiente para fazer algo diferente, né? E nós precisamos, na época, abrir mão de muita coisa, Rafael, né? Como nós éramos o início e o fim do processo, a Uhum. gente não tinha tempo, né? Precisamos abrir mão de lazer, de muita coisa durante 3 anos. Porque é aquela estatística brasileira dos primeiros 3 anos que 80% das empresas Quebram até o quebram, terceiro ano. quebram. E depois as outras 20, dessas 20, mais 80% também quebram. Ficam poucas, porque Sim, é desafiador. É desafiador, porque você tem que realmente botar a cara na frente. sem dúvida. E pelo menos nessa primeira parte, pelo fato de nós sermos bem do operacional, de executar, estava dando muito certo. Uhum. Conseguimos romper os primeiros 3 anos, Uhum. né? Com muita luta mesmo, né? Mas eu falo assim que se a gente pegar para contar uma história de todas as empresas e pequenas, né? Que todas começam pequenas no Brasil, as histórias de sucesso, se você parar para ouvir, todas tiveram esse passado. E é necessário esse passado. Sim. Porque se você não passa por nenhuma dificuldade, você não sabe da dificuldade, quando ela vem, você quebra a cara. Então, todas aquelas dificuldades que nós passamos no início, a gente ficou calejado. Uhum. Portanto, né, que não é por mérito falar isso, né? Vamos falar assim, coloque amor nas minhas palavras. Nós crescemos num setor que eu conheço, eu tenho vários amigos, muitos quebraram, fecharam as portas, outros ainda estão lá, né? Mas nós conseguimos crescer nesses 20 anos muito além das estatísticas para esse setor, Uhum. né? Então, mais uma vez, eu volto a falar, né, que toda aquela dificuldade que nós passamos, né, tanto financeira, enfim, dificuldades que for destacar que são muitas,
Mas hoje eu agradeço a Deus por elas, Sim. porque nos trouxe a um patamar, né, que quando nós abrimos lá atrás, como minha esposa disse, era realmente para complementar a renda, não tinha nenhuma ambição em ser grande. Nunca imaginávamos ser grande. Uhum. Nós simplesmente fizemos alguma coisa para complementar a renda. Como a grande maioria dos empreendedores começam dessa forma. É uma situação de, muitas das vezes, necessidade mesmo que você abre uma empresa, né? O nosso caso foi de extrema necessidade. Uhum. E aí eu volto a falar, né? Como que Deus faz as coisas perfeitas. Eu tinha um primo que tinha uma grande empresa lá na época, e nós chegamos até a pensar, não, eu vou trabalhar lá porque não está dando mais não. Realmente a situação estava bem complicada. E deu errado. O errado que deu certo, né? Se não tivesse dado certo, talvez não estaríamos aqui contando essa história. Mas enfim, sem pretensão de ser grande, tá? Porque precisávamos complementar a renda mesmo. E uma outra coisa que eu gosto sempre de falar, que eu acho que também vale a pena falar, que por que tem essa estatística desse monte de empresa abrir e fechar, né? A pessoa desistir nos primeiros 3 anos, que é muito difícil. Isso eu falo, gente, ó, se a empresa ganhasse R$ 10, esses R$ 10 voltavam para a empresa. Nós nunca tiramos R$ 1 nesses primeiros 3 anos. Tá? Todo o dinheiro que era reinvestido na empresa. Depois do terceiro ano, do quarto ano, entendeu? Aí foi dando uma clareadinha. Mas acredito que a maioria do empresário, pessoal, eu vou abrir uma empresa que eu quero ser autossuficiente, eu não quero depender disso aqui, eu vou fazer o que eu quero. Desiste. Pense antes de abrir, porque você tem que abrir mão de muita coisa mesmo para você crescer. E fora que no Brasil o empresário tem que ser um herói mesmo, porque a carga tributária, a questão de mão de obra, quer dizer, você se for elencar a quantidade de dificuldade que você tem para a empresa ser bem sucedida, se você não tiver esforço, persistência e realmente não abrir mão de várias coisas da sua vida pessoal, a empresa não vai prosperar. Não prospera. O principal ponto que eu falo realmente é a necessidade. A necessidade te obriga a mudar. Sim, sem dúvida. A necessidade te obriga a mudar. E a necessidade nossa nos obrigou a mudar. E outra coisa que no início era, para complementar a renda, era necessidade. Mas depois a gente se apaixonou pelo negócio. Está lá nos nossos valores, né? Amor pelo que a gente faz. A gente nunca colocou o dinheiro à frente. Sim. A gente precisava de complementar a renda, mas jamais nós colocamos o dinheiro como prioridade, né? A gente queria fazer algo diferente, algo melhor. E quando a gente entrou, nós descobrimos várias coisas desse mercado que a gente não imaginava. Mas a gente conseguiu aos pouquinhos ir mudando aquela realidade. E aí, voltando à história, né? O que aconteceu? Conseguimos romper os 3 anos. Aí no 4º ano, esse menino que você falou que foi o nosso professor, foi professor, porque durante 5 anos eu fazia doce, a minha esposa fazia doce, a gente batia o escanteio e corria para cabecear, né? Fazíamos tudo. E depois do 5º ano a gente conseguiu contratar uma equipe, já conseguimos, né? Já dar já diminuiu um pouco daquela responsabilidade que antes era só nossa. A gente conseguiu delegar algumas coisinhas. Mas até pelo fato assim de eu ter feito assim só o 2º grau, a questão de estudo, eu só terminei o 2º grau, a minha esposa também só o 2º grau. Na época era difícil, né, para sair, para estudar, porque eu precisava trabalhar também. Antes de casar, eu trabalhava com meus pais, eu precisava ajudar, então não tinha como estudar. Mas pelo menos a parte operacional a gente era mestre, né? Botar a mão na massa a gente era bom mesmo. Até hoje, né, Romildo? A gente tá. tem que dar uma bronca em você, né? Mas aí a empresa foi, entendeu? Depois do 5º ano, a gente viu que começou a ter resultado. Aí começou a ficar melhor o negócio, né? Já começamos a ter vendas mais sólidas. A gente fez igual o pé de bambu, né? Hoje eu falo que a gente fez igual o pé de bambu. Na época eu não imaginava isso. Aqueles primeiros 5 anos que a gente passou de dificuldade foi igual o bambu criando raiz. Depois do 5º ano, Rafael, a gente cresceu muito rápido. Exponencialmente. Muito rápido, né? Mas aí, vamos lá. Aí nós chegamos a determinado momento que eu lembro, né, como se fosse hoje, Jack Lay, nosso amigo Jack Lay, te levou lá na empresa. Me levou em 2019. Pois é, te levou oferecendo os seus serviços. Mas o que acontece? A gente não tinha condições de te contratar, não condições financeiras, condições de quê? De acompanhar o trabalho. Porque se eu dependesse de ficar na frente do computador, de qualquer coisa dessa daí, a gente, né, não dava certo. Não era o perfil de vocês. Não era. Então,
volto a falar, né? Deus faz as coisas sempre exatas, exatas. Pandemia, vamos chegar lá agora. Pandemia foi para nós a melhor coisa que aconteceu. Hum. Sério, tá? Sério, a pandemia, ela veio na hora certa. O que aconteceu, Rafael? Como a gente teve um crescimento muito grande, pela nossa falta de experiência na parte de organizar mesmo, de Parte estar de tudo gestão de mesmo, né? gestão, né? Se a pandemia, se naquele momento não tivesse a pandemia chegado e os meninos vindo para a empresa, eu não tenho vergonha de falar isso. A gente ia passar por dificuldades. Porque a coisa tomou uma proporção que Uhum, começou a sair do nosso controle, uhum. né? Então, Perfeito. aí, quer dizer, A proporção que você diz não é de uma questão, crescimento. não é a questão da pandemia, né? A proporção do crescimento A da própria proporção do empresa, né? crescimento da empresa foi tão grande que fugiu do nosso controle. Aí a gente já estava perdendo, Uhum. né? Não estava vendo algumas situações. Mas quando a pandemia veio, na hora certa, a pandemia chegou, aí os meninos, né? Agora entra a segunda parte da empresa, Uhum. né? Antes da pandemia, uma empresa mais operacional. Uhum. Depois da pandemia, uma empresa mais organizada, Mais mais profissional. profissional, uma empresa com cara de empresa mesmo. Então, quando a pandemia chegou, que os meninos se identificaram, eu falo que a gente teve nós somos tão abençoados, É, né? A palavra certa é essa. Nós somos tão abençoados que no primeiro momento Deus proporcionou que nós passássemos por dificuldades para montar, para implantar, para começar aquela empresa. Aham. E no segundo momento, né, os dois meninos e cada um, né, em uma área, Cada um com seu cada perfil. um com seu perfil, assumiram, ajudando, né? Uhum. Cada um aqui tem um perfil diferente e um se complementa, né? Eu falo que Isso nós aí. quatro, um complementa o outro, né? Perfeito. Um complementa o outro. Então, quando eles entraram no negócio e, não, agora nós vamos assumir isso aqui, aí eu lembrei, agora é a hora de chamar um especialista para Uhum. ajudar, né? Uhum. Aí eu lembro que eu te chamei e foi em 20, foi maio de 2020, maio de 2020. 2020, né? Eu Porque tinha ido com o Jaque em outubro, mais ou menos, de 19. Então, quer dizer, você ainda ficou lembrando de mim uns 6 meses. mas é porque não tinha naquela época condições da gente Aham. Não, contratar. eu acho que você falou bem mesmo, que há momento para tudo, É né? Eu isso acho aí. que talvez se eu tivesse vindo na época que o Jaqueline indicou, talvez não tivesse sido tão fácil a gente. Talvez eu nem teria Não ia dar certo, continuado, não né? ia dar Talvez eu não certo. teria nem continuado. Acho que foi o momento certo mesmo, né? É. Não ia dar. Naquele momento, se você tivesse entrado lá, não ia funcionar, Sim. não ia dar certo. Então, assim, a pandemia veio na hora certa, aí nós chamamos, fomos lá, acertamos os detalhes, e daí para cá agora, eu vou deixar os meninos falarem, depois eu volto a falar um pouquinho mais da produção, a questão Do de como a Amigos gente do cresceu, do Campo, Amigos do Campo, dos produtores, da galera toda envolvida, porque nós estamos aqui também em família, mas nós estamos aqui representando várias outras famílias, né? 120 e poucas famílias de funcionários e exatos 133 famílias de produtores É que muita são gente. parceiros nossos. Então nós estamos aqui com uma responsabilidade muito grande de falar deles também. Mas eu passo agora para a segunda parte da história da empresa, que é, né, a história depois que os meninos entraram e que você ajudou nessa questão de gestão aí junto com eles. Legal. Então, começar com o Ronald, então, Ronald. Fica à Opa, vontade aí, depois passa pro Rian, contar um pouquinho a história de quando você entrou na empresa e tal. Como... show. Então, quando a gente era menor, né, estudava, a gente ia para a fábrica, né? Do mesmo jeito. A mamãe fala sempre que ela criou a gente embaixo da mesa, né? Ela amassava doce, ela e meu pai, e eu, criança, não sei como eu ficava, embaixo da mesa. E então eu posso dizer que eu nasci lá, né? E a gente foi crescendo, a gente sempre ajudou lá na empresa. Eu gostava muito de ficar no setor do pacote, né? Ficava fechando caixa, aprendi a tirar nota fiscal, fazer boleto, aí sempre que a secretária, ela tirava férias ou ela não podia vir, eu que dava conta lá. E aconteceu o quê? Quando o meu pai chamou o Rafael, foi até meio desesperador pra gente. Porque é a primeira coisa, né? Porque eu peguei a parte mais financeira, a primeira coisa que eu fui mexer, né? E o meu pai sempre falava: Ah, se tá dando pra pagar as contas, então tá dando certo. Só que eu não ficava contente com isso, eu queria saber se realmente estava dando ou não. E aí o Rafael me ajudou, né? Ele deu pra gente uma tarefa, uma missão que eu vou te falar, tá? Acho que nós ficamos, né,
uma semana, 2 sem dormir, porque a gente pegou todos os dados que a gente tinha. Eu peguei as agendas do papai lá, conta dele, os computadores dele lá, ó, tudo escrito. Caderninho. já. Caderninho. Alta tecnologia. Caderninho. De ponta. E o pior é que tá tudo lá, tá? E aí a gente foi fazendo isso. Eu peguei lá relatórios de 5 anos atrás, puxei tudo que eu conseguia pegar e fui jogando na planilha. Fui jogando. E graças a Deus, assim, deu certo. Graças a Deus deu certo. O caixa estava ficando positivo. Amém. E uma coisa que eu achei interessante é que mesmo que meu pai não tivesse esse conhecimento que ele fala que não tem, né? Todas as coisas que tanto eu e o Rian fizemos bateu com o que ele disse. Talvez não exato, tá? Talvez não exato, mas bateu. Mas mostrou que tem muita Bateu. bagagem, muita experiência, né? Lá a prática dele ali bateu, as coisas realmente estavam acontecendo. E depois que a gente começou a estruturar um pouco mais, né, essas planilhas, todas as coisas que nós estávamos fazendo, Era pouca planilha que eu colocava para Pô. vocês, né? era várias, fluxo de caixa, backlog, não sei o que não foi vendido, rapaz, era muita coisa. E aí a curva ABC também, cara. Curva Nossa, ABC acho de que a primeira cliente, de curva produto. ABC. Que foi aquela guerra para fazer o teu pai desistir da curva C, né? Ó, é verdade. Nossa. É porque todo dono de negócio, ele trata a produto criação como se dele fosse como um filho, né? filho. Aí como é que você joga Vai um filho, tira um descartar, filho? É. Não, é engraçado que agora a gente ainda tem até eu tenho um cliente que é cliente de vocês, né? Também é muito amigo nosso, que é o Vinícius, lá da Vica Doces, né? Vinícius, a Camilo, Manuel. Parceiraço. Não, com certeza. Eles vão vir também, tá? Estão vindo de São Paulo para cá para gravar. E até hoje ele fala assim: não, esse produto, nesse ano aí nós faturamos pouco, porque passou um consultor lá, filha da mãe, lá na Fardim, e mandou tirar esse produto nosso aí. Aí ele lembra, e foi essa fase da curva C aí, né? Só um detalhe, tá? Eu, né, fui muito relutante nessa questão de mudança. Mas é necessário, tá, pessoal? Precisa ser feito, não adianta não. Tem hora que é na dor, né? Não tem jeito, para crescer tem que ser na dor. E aí a gente foi fazendo, né? O Rian vai falar um pouco depois também, que quando ele começou, né? A gente foi fazer os custos de produção, né? E aí eu falo que meu pai, ele teve coisa que ele acertou exato, eu não sei como. Eu não sei Nem como. eu. Mas ele acertou exato. Às vezes era coisa de centavos que Mas falhava. é aquela situação que ele estava explicando no início, né? A Fardim hoje é o resultado dos erros e acertos de toda essa história. E o seu pai era muito operacional. Era o seu pai que comprava a banana, era o seu pai que comprava o açúcar. O seu pai sabe fabricar. Quantas vezes eu briguei com o seu pai para sair da caldeira, né? Até hoje. Até hoje, inclusive, eu briguei com ele para sair da caldeira. Então, assim, é óbvio que o feeling dele é muito aprimorado, é muito, realmente é aquela sensação muito próxima da realidade, né? O que é muito difícil do empresário, porque normalmente o empresário, ele fica mais distante do operacional. Então, se ele não tiver os números na mão, ele pode até quebrar de fato. Você tinha esses números na mão, não porque os números realmente estavam lá no teu caderninho. É porque ele vivenciava, ele tinha essa sensação do dia a dia. Na verdade, a gente além de fazer parte do processo, a gente era o processo. Exato. Né? Então a gente já sabia tudo da empresa. Eu lembro que quando eu olhava o fluxo de caixa lá, eu já chegava no Rian, né, no DRE, falava, o Rian não, no Ronatan. Falei, Ronatan, esse EBITDA daí tá muito baixo. Teu pai comprou muito açúcar? Ele, comprou. Era desse jeito. Eu lembro que a gente ficava lá 1 mês sem comprar açúcar, 2 meses sem comprar açúcar. De repente comprava, sei lá, 2 caminhões de açúcar. Aí o EBITDA pai lá embaixo. Aí eu não sabia quem ficava mais desesperado, eu ou o Rafael. Mas era aquela coisa mesmo de sensação, né, pô? Depois da banana, o açúcar é o matéria-prima principal, né? Na verdade é questão de oportunidade, Isso aí, né? eu ia dizer, aí surgiu uma baita oportunidade aí que você fazia a tua conta de padeiro, mas que, né, como o Ronald acabou de dizer, batia em cima. Pô, se eu comprar... A açúcar tem uma validade mais longa, né? Sim. É bem armazenado. Então, pô, se eu comprar 2 carretas agora, eu vou apertar meu caixa, mas depois
a margem que eu vou ter nos produtos daqui a alguns meses vai fazer toda a diferença para o caixa da empresa estar positivo novamente. Sim. Você não vai me deixar mentir, porque o grande segredo da indústria hoje é a compra. Sem dúvida. É. Não só da indústria, tá? Uma empresa de varejo, uma empresa distribuidora, quebra na compra. Porque se comprar caro, não tem margem para vender, não vai vender. E se comprar demais, ainda mais a gente, né, que é alimento, tem validade, você vai perder o produto no vencimento. E tem muitos clientes ainda, muitas empresas, né? A maior parte das minhas empresas, até eu falo que vocês são uma das poucas empresas que eu cheguei que não estavam com dificuldade financeira, por exemplo. Mas a maior parte... Eu lembro que na época você... eu consultor. Não, Rafael, eu não quero te contratar porque eu estou com problema financeiro, não. É para organizar a empresa. Exatamente, você sempre falou isso. É. E o que não é normal, né? Agora está mudando um pouco esse perfil também, né? Eu já estou aí há 8 anos no mercado do Espírito Santo, então o perfil está mudando. Mas até então, o empresário me contratava porque ele estava com a corda no pescoço. Ou seja, imagina, você comprou demais e ainda está pagando juros daquele produto que você comprou e não vendeu, então você só estava ainda se matando. Por isso que eu digo que a compra é fundamental para a empresa não quebrar, né? Porque o cara comprou demais, desfalcou o seu caixa, tá lá não vendendo, tá lá no estoque, não tá vendendo e ainda tá correndo o risco de vencer, ou seja, de ir pro lixo o produto, e você ainda tá pagando juros pelaquela compra. Então é muito arriscado quem não sabe comprar. Por isso que, voltando na questão de gestão, é muito importante, a empresa precisa ter isso, porque hoje eu vejo que, mesmo diante de uma situação muito boa, a gente precisa analisar. Porque às vezes eu compro, beleza, mas compro demais e esse produto vai demorar muito tempo e ele acaba ficando caro pelo tempo que ele fica lá no estoque. Às vezes aquele desconto não compensa, Sim. é uma questão de análise. Por isso que na época eu não tinha nada disso aí. Eu via lá, não, vamos fazer e vamos embora. Hoje, depois que você entrou, que implantou, que a questão de gestão toda, agora ficou mais claro. Sim. Entendeu? Até para Agora é mais grandes fácil. investimentos, Sim. né? Hoje a gente está dando exemplo aqui de açúcar, né? Mas isso eu estou falando de 4, 5 anos atrás. Hoje a gente já fala de investimento de milhões em equipamento Sim. e tal, né? De quando eu cheguei para lá, quantos galpões novos? Na verdade, são 20 anos de empresa Bastante. e 20 anos Construindo. 20 anos construindo. Mas especificamente falando de 2020 para cá, lá depois da pandemia, acho que dobrou de tamanho no mínimo, né? Em termos de estrutura física mesmo, né? De galpões mesmo. Então, quer dizer, você também fazia tudo no feeling. Hoje a gente já consegue fazer no papel, payback, né? Que é o retorno desse investimento. Vamos pagar 1 milhão nessa máquina, mas essa máquina vai gerar X milhões de faturamento. Então, em tantos meses ou anos, a gente paga. É uma outra lógica para se investir, né? Então, eu acho que a empresário que tem clareza, informação né, na Rafael? mão É clareza. tem clareza para decidir. Né? Você consegue enxergar lá na frente já o que vai dar, o que não vai. Tanto é que eu fiz um gráfico projetando para os próximos 5 anos de faturamento e eu quero estar acompanhando o gráfico aí. Com certeza. Inclusive, você falando em máquina, eu lembro que meu pai ele era danado para comprar máquina. Rapaz, o cliente falava, olha, vamos fazer um doce assim, assim, pá, comprava a máquina. Máquina, matéria-prima. Máquina, matéria-prima. A gente tem o que lá, pai? Umas 2, 3 máquinas lá, grandes, paradas. Vai rodar agora. Mas tudo é isso aí, ó. Vamos lá, voltar de novo. Gestão, Isso. clareza. Porque na época, o que aconteceu? Realmente, a gente, né, sempre foi muito de operacional e guerreiro mesmo. Então, o cliente, parceiro há muito tempo, preciso que se faça isso aqui. Eu não olhava se tinha funcionários. Não, vamos lá. Primeira coisa, comprava a máquina. Mas depois, realmente, não roda. Sim. Agora mudou, né? Volta a falar, gestão. Agora as coisas estão caminhando para um outro tipo de patamar mesmo a empresa, né? Portanto que para a gente, né, acostumado naquela situação, quando a gente teve que parar de fazer isso, é um pouco desconfortável. Sim. Né? Porque largar o manete para os meninos. Mas olha, tem uma coisa que eu vou comentar, que é um problema do Brasil hoje, é sucessão em empresa familiar. Sim. Né? Aí um conselho aí para os pais aí que têm empresa, que têm filhos que não estão na operação, deixe eles entrar na operação, fique por trás olhando. Porque se você esperar acontecer qualquer coisa para colocar eles, vão ter experiência e vai dar errado. Então, quanto antes você puder colocar o filho na operação, envolver ele na operação, deixar ele errar, quebrar a cara, lógico, dentro
Acompanhar. É acompanhado. que nem você vai ensinar o seu filho a andar de bicicletas, né? Isso Você não aí. vai pedalar por ele, senão não vai adiantar nunca. Eu até vou usar esse vídeo aqui para passar para alguns clientes meus, porque bom, você já sabe, né? Eu sempre uso o case de sucesso da Fardim, muito mais até do que o resultado em si, porque os resultados de crescimento dos meus clientes, graças a Deus, a grande maioria do meu portfólio cresceu em faturamento, cresceu em gestão. Mas um dos grandes cases que eu sempre falo, né? Até tenho já umas frases prontas, esse menino aqui com 15 anos e tal. Eu falo, pô, é justamente essa sucessão. A sucessão bem feita que a Fardim fez, né? Mas isso também muito por conta deles também, né? Da A dedicação. criação, ô, Rafael. Sim, a A educação. gente volta lá, como eu te disse no início. Família, aquela base estruturada que a gente precisa ter. Quantas vezes esses meninos me mandavam mensagem de madrugada perguntando coisas? Eu falei, esses meninos não dormem, não? Pois é. E aí, Fluxo de caixa, 2 horas da tarde, me tira uma dúvida. 2 horas da madrugada, me tira uma dúvida. 2 horas da madrugada, me tira uma dúvida. Não, os dois são muito dedicados. no começo, pra gente conseguir pegar também, assim, foi daquele jeito. A gente foi indo até que a gente chegou até aqui, né? E depois que a gente começou a implantar algumas coisas, a gente foi só melhorando, né? Tanto que depois do Vander, né, que fez o podcast também, ele tá lá ajudando a gente. O Rafael também ajudou, quando a gente conheceu o Vander. E a empresa também tá. Depois teve o outro podcast que é do Ristone, da Open Manager, Ele né? tá lá com a gente também. E assim, todas as pessoas que o Rafael trouxe pra gente lá, todas as pessoas agregaram para que a gente chegasse onde a gente tá. E o conhecimento que ele trouxe pra gente fez a gente também melhorar, né? Foi um pontapé inicial que a gente deu, porque hoje a gente tem outras pessoas também ajudando a gente. Uhum. E começou de algum jeito, né? Que foi ali. Sim, sim. A gente vai sempre melhorando, sempre trazendo outras pessoas que agregam valor não só à empresa, mas principalmente para nós como pessoas e profissionais, né? Sim. Então o Rian também, quando ele vou passar para ele aqui, quando o Rafael entrou também foi um pouco diferente, né? Que eu peguei a área mais administrativa e o Rian pegou mais a área operacional, né? Mas é o perfil também, né? É, O Rian quando eu cheguei lá, o Rian ficava mais passeando ali nos setores, né? Ficava ajudando na embalagem também, lá passando durex nas embalagens. E você já, como você citou aí, era a Cláudia, né? Que nós tínhamos no era, financeiro. é. Quando a Cláudia não podia, você já ficava ali no financeiro, faturando nota, vendo essa parte. Então eu falei, pô, vou pegar já, aproveitar até o Isso aí. perfil deles e vou reforçar esse perfil, né? Mas esse Deu é um certo. detalhe, né? Voltando à sucessão familiar. A experiência que eles tiveram dentro da empresa. Sim. Porque também não adiantava eles virem e já ir para uma sala, escritório, sentar. Você precisa conhecer o seu negócio. Sem dúvida. Você precisa conhecer Entender as do etapas. processo. Precisa entender, entendeu? Precisa entender. Andar, olhar, o chão de fábrica mesmo. Uhum. Porque eu conheço várias histórias de empresas gigantes que não tiveram esse cuidado quando o pai e a mãe, os fundadores, não conseguiram tocar. Sim, Com um ano a empresa quebrou, acabou. eu Nós sofro temos muito. um exemplo aqui que eu vou até dar Doces Relâmpago, né? No meu tempo eu lembro dela e depois eu fiquei sabendo da história. Foi bem assim, uma empresa gigante que não fez uma sucessão nem nada, quando que o pai e os fundadores lá tiveram dificuldade, morreram, né? Os filhos entraram, com um ano acabou a empresa. Então realmente esse cuidado a gente precisa ter. Com certeza. Quem tem empresa, porque a maioria das empresas no Brasil, a maioria, É 90% é familiar. familiar. É familiar. Né? Esse cuidado mesmo com a sucessão. Como que tem que ser feito? Até um assunto que você pode até trazer, abordar aqui, Rafael, aprofundar mais nele depois, que é interessante. Sem dúvida. Vai ajudar muita gente. E eu sofro muito. Quando eu falei que ia usar esse podcast como exemplo, aí é porque eu já estou pensando em alguns clientes meus que têm essa dificuldade enorme de soltar a empresa para os filhos, sabe? A gente até faz reunião, né? A gente faz a reunião lá, eu com o fundador da empresa e os filhos. Aí a gente combina uma série de tarefas, né? Como eu sempre faço, né? Faço a visita, a gente deixa algumas tarefas. Eu sempre digo que a consultoria ela funciona quando eu não estou, ou seja, eu vou numa segunda, eu só apareço na outra segunda. O projeto só vai andar de terça a sexta. Porque quando eu tô lá, na verdade, eu tô atrapalhando, que é reunião em cima de reunião e tal. E aí a gente combina. Aí na semana seguinte eu chego lá no cliente, pô, por que isso não andou? Aí, até a frase de vocês, papai não deixou. Lá era diferente, papai deixou e a coisa andava, né? Mas lá tem muitos, não, papai não deixou isso, papai não deixou aquilo. Eu falei, mas pô, a gente combinou. Eu falo que isso é uma questão assim, muito relativa, né? Porque lá
nós deixamos porque a gente confiava no trabalho que eles estavam fazendo, Uhum. né? Agora, realmente tem que se estudar antes para não fazer besteira, né? Sim, Você tem sim. que Tem que conhecer. se preparar. Eu tenho certeza que o pai conhece o filho, ele vai saber o que ele pode fazer ou não. Mas o interessante é fazer alguma coisa, é iniciar fazendo alguma coisa. Deixar Porque errar também. Isso, porque se você segurar, o que vai acontecer? O dia que você precisar, não tem bagagem para tal. não Então, tem. assim, tem um outro cliente nosso também, lá em Muniz Freire, que também estava nessa questão de sucessão. Então, assim, oficialmente era a filha, né? A Letícia até. Posso falar tranquilo, que é a Riflet. Oficialmente era a filha, que era a CEO da empresa. Mas na prática, continuava sendo o Ricardo, né? O proprietário, o fundador, porque ela tinha sempre receio de tomar uma decisão de repente o pai ir lá e não deixar aquela decisão perpetuar, né? Então ela ficava muito naquela coisa, não vou tomar decisão, perguntar pro pai. Eu falei, pô, então você não é mais o senhor. E aí eu tinha que conversar com o Ricardo muitas vezes, falava, Ricardo, ó, deixa errar. O erro agora é fácil de resolver, porque não são decisões. A gente está falando de coisas simples do dia a dia, né? É claro que se fosse uma decisão mais forte, ela tem que vir aqui, fazer uma reunião até de conselho, né? Porque também tem um irmão e tal. Mas assim, hoje, deixa errar. A gente aprende muito mais com os erros, né? Então, e a gente errou muito também, né? A gente não pode ter só acertos lá, né? Várias dicas que eu dei também não se adaptou Não. ou demorou a funcionar, então é normal também. E a questão do erro ele é necessário. Agora, o que você não pode é, errou, você já ir lá e cortar. Sim, porque às vezes a ideia é boa, de repente a forma de aplicação dela é que não deu certo, vamos fazer de outro jeito, né? Então, E uma outra coisa que eu sempre falo também, que você também vai provar isso aqui. Todas as reuniões que a gente fazia na empresa e faz até hoje, eu lembro de uma frase que você falou, eu não conheço uma empresa que em todas as reuniões o respeito prevalece. assim. Apesar que eu falo que é outro desafio muito grande, que também é um assunto aqui que dá, acho que vários podcasts, é empresa familiar. Primeiro era eu e minha esposa, como conciliar isso na Dentro de empresa casa e em até. casa. E depois, eu, a esposa e os 2 meninos, e aí? Né? Errou. Então, assim, porque a empresa, nós somos nós 4 lá, sócios, mas uma coisa precisa prevalecer, que é o respeito. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Respeito, ninguém passar por cima de ninguém. E parece que não, mas olha, eu também já tenho vários cases aí, várias histórias de que realmente o problema empresarial entrou na família e acabou com a família, né? Não, se não souber separar, é complicado, acaba mesmo. Tem... Ou o contrário, Sim, né? sim, Ou acaba com a empresa. sim. Se você acaba com a família, invariavelmente a empresa vai sofrer, né? Se era uma empresa familiar, invariavelmente a empresa vai Aí a junto. gente volta de novo naquele princípio, a base familiar. É um cuidado que nós estamos tendo na empresa hoje lá, não só. Nós pegamos a nossa experiência e viu que ela funciona e a gente está aplicando na empresa como um todo, Sim. fortalecendo essa base familiar. Porque quando você tem a base familiar boa, Rafael, Uhum. a empresa vai bem, Sim. aonde você está, Você vai melhora a bem. qualificação da Entendeu? pessoa, não é isso? Que é isso que eu vejo muito vocês estão fazendo lá com a equipe de vocês, com a mão de obra de vocês, aquela coisa de colocar mais religião, de colocar mais Isso. Deus, de colocar mais envolvimento familiar mesmo, né? Mais eventos com a família do funcionário. Meu, isso aí é fundamental, faz toda a diferença, né? Faz. Tanto é que eu hoje, eu nem sou muito religioso, vocês sabem disso, né? Eu não sou daquele de ir pra missa, eu acredito muito em Deus, claro. Mas eu não sou daquele de ir pra missa, né? Eu não sou aquele de estar realmente envolvido. Hoje até mais do que eu fui no passado, para falar bem a verdade, né? E até tenho ajudado uma igreja aí, aqui no Espírito Santo, que é os Arautos da Nossa Senhora. Eles até foram em casa levar a imagem da Santa recentemente e tal. Mas assim, eu tenho trazido essa experiência não só da Fardim, mas de outras empresas que também têm Deus muito, muito próximo. Coisas simples como, por exemplo, juntar todo mundo da produção logo no início, assim que bate o ponto, e fazer um Pai Nosso. Isso mal não vai fazer, né? Então, Não. assim, a pessoa. O que tem da gente passar a ter essa rotina de fazer pelo menos um Pai Nosso? E aí você vê que aos poucos deixa de ser só um Pai Nosso. Porque aí um já começa, né? Sempre tem uma pessoa um pouco mais ligada, um pouco mais que lê a Bíblia, ou às vezes até um pastor dentro da equipe, Nós temos lá. como acontece. Então, aí ele já começa até a melhorar esse ambiente que começou com um simples Pai Nosso diário, né? Então, assim, recentemente, acho que até mandei no grupo lá, né, da DJ lá em Santa Teresa, uma madeireira, demorou um mês para eles terem coragem de fazer a primeira vez.
coisa muito simples. E hoje você vê que é uma rotina, uma prática. Inclusive, eu até te parabenizei, né? Te parabenizei porque, realmente, se tiver um tempinho depois, a gente vai falar o quanto a empresa cresce você implantando esse pequeno momentinho de manhã lá para você dedicar a Deus Né? e Eu pedir acredito, para abençoar o dia e eu tudo. acredito cada vez mais nisso. Quanto aos princípios, né? Que eu e Romildo, né, os meninos cresceram, né? Vendo eu e o pai, né? Com essa harmonia em casa, sempre o respeito um com o outro. Então, assim, eu fico muito feliz hoje, né? Do Rian aí tá com 20 anos, o Ron tá com 22. Sou muito grata a Deus, porque eles viram esse princípio e estão levando adiante. Os dois, eles, assim, você não vê eles discutir, Sim, sim. tá? Isso é A harmonia é muito grande. Muito grande. isso, eles né, mantêm a organização deles da empresa e tanto em casa, eles sempre muito unidos. Essa união que eu e ele tivemos, né? Sim. Conseguimos passar isso para eles também. Tivemos e estamos tendo, né? Estamos tendo, E conseguimos passar, porque é nítido isso Sim. neles dois. Eu falo assim, pô, vocês deram muita sorte de ter dois meninos como eles. Pô, não é sorte, né? É muito trabalho de vocês como pais, né? Lembra que meus pais foram lá visitar vocês, né? Numa das vezes que eles vieram aqui em casa, eu falei, não, vou... acho que foi uma sexta-feira, eu falei, não, sexta-feira eu vou visitar a Fardim lá, né? É dia de eu ir na Fardim, eu vou levar vocês para conhecerem a empresa, né? E conhecer principalmente lá a família, né? E aí eles ficaram assim, abismados mesmo, né? Porque eles ficaram ali de cantinho olhando a nossa reunião, né? E aí ele falou, pô, vocês falam da parte financeira, de planejamento, de produção, tomam várias decisões, e é legal ver primeiro, quanto que os meninos são dedicados, quanto que os meninos conhecem do que estão falando, e essa harmonia. Então, meus pais citaram muito, né? Pô, eles se dão tão bem ali. E aí ele falou, pô, gosto muito de você, dá pra perceber que, né, que há um respeito mútuo e tal. Então, assim, é uma coisa que salta os olhos mesmo de qualquer pessoa que visita lá. Eu tenho clientes em comum, né? Como vocês sabem, lá o Vinícius, Vinícius, a Camila, né? O Manuel lá da Vica, mas hoje eu tenho a Sete Clima lá também do Luiz, então outros, eles sempre comentam, pô, os meninos lá são bons e tal, lá o pessoal do Romildo, então assim, isso é legal, né? Fica de exemplo mesmo. E, né, deixar o Rian falar um pouco. O Rian ficou, nem dormiu, pô, ficou se preparando aí pra falar no microfone. Que enquanto eu tava lá no caixa, o Rian tava contando lá com o reloginho na produção, né? Quantos funcionários tem hoje lá na produção? Hoje tem 120 no total. 120. 120. Mas, como meu irmão tava falando... Tinha um medo danado de dar advertência, lembra? Como meu irmão tava falando, quando a gente era pequeno, a gente ia pra empresa e pra gente era como uma brincadeira, né? A gente não tinha aquele compromisso, aquela responsabilidade, mas a gente gostava muito de estar lá. Pra gente ver como funcionavam as coisas, pra gente entender também. E era como uma brincadeira, e com isso a gente foi aprendendo várias coisas. A gente foi realmente, organicamente aprendendo muita coisa ao longo do dia a dia, né? E quando o Rafael entrou, que foi em 2020 ali, eu tava na época eu tinha 16. 16 anos. 16 anos. Pra gente, por mais que a gente já estava estudando alguma coisa relacionado à administração, eu estava fazendo técnico, eu acho que o meu irmão estava começando a faculdade, né? Estava começando a faculdade, mas o que a gente aprende com a realidade, isso meu pai sempre falou, tem a teoria, mas a prática é diferente. E é totalmente diferente. E quando ele entrou pra mim foi uma faculdade, realmente. A gente aprendeu demais a conta. Foi realmente um aprendizado, assim. A gente começou a pegar... Eu entrei na parte operacional, principalmente na parte de produção, que é onde eu mais me identifiquei, realmente. Que eu gosto, que é o dia a dia ali mesmo, né? E aí a gente começou, vamos colocar planilha, vamos ver como que tá a produção. O Rafael perguntava pra gente como que tava a produção, como que foi. Eu falei, meu filho, não sei. Quando eu cheguei, vocês não tinham histórico de volume de produção. Tínhamos. Eu falei, como assim uma indústria não sabe o que produziu ontem? E aí a gente começou, então, a mapear isso. E foi uma mudança de cultura, realmente, na empresa como um todo. Porque a gente não tinha esse costume de ter esses registros, de ter essas anotações. Então, a gente foi implantando isso.
E para mim ainda foi um desafio também maior porque eu tive que aprender a lidar com várias pessoas diferentes. Que naquela época a gente já tinha uns 60, 80 colaboradores, né? Se não me engano. É quando eu cheguei tinha uns 70. Isso aí. Então foi aprender a lidar com pessoas diferentes. A gente começou a definir lideranças nos setores, em cada área, e eu tive que aprender a como lidar com essas pessoas. Como que a gente lida, como que a gente ensina, porque a gente caiu de paraquedas, né? A gente foi aprendendo, fazendo realmente. E aí a gente foi treinando, foi capacitando, foi se especializando. Rafael me ensinou muita coisa também, muita técnica. Eu também, a gente foi buscar conhecimento também, porque a gente tem que buscar conhecimento para onde a gente quer chegar, né? Sim, perfeito. E a gente Cursos, começou treinamentos, né? treinamentos, e a gente começou realmente a ter essa visão clara de como que era a nossa produção, como que era o dia a dia da empresa. Né? Saber se, ó, ontem foi X, então o que que a gente tem que fazer para melhorar hoje? Então isso tem uma base muito boa que antes a gente não tinha, a gente não enxergava o quanto a empresa estava produzindo, o quanto a gente principalmente estava perdendo. Eu lembro até que quando a gente começou a calcular reprocesso, o seu pai tinha uma resistência grande, até no sentido de que, não, mas reprocesso não é perda. Aí eu falei, é muita perda, né? Porque você descascou a banana, você fez o doce, você às vezes embalou, você vai ter que tirar a embalagem e voltar lá para o início do processo. Gastou energia, mão de obra, gastou um monte de coisa. Mas era porque já era uma coisa tão normal, né? Que é óbvio, não vai, nunca o reprocesso vai ser zero, vai ter sempre, É, né? Mas era uma coisa assim tão normal esse ciclo, né, de reprocesso que você nem chegava como perda. Mas quando a gente começa a botar na ponta do exato. lápis e fala, opa, é uma perda, é uma É. perda até significativa. E hoje está em quantos por cento lá? Caiu bem, né? Hoje caiu muito, né? A questão de reprocesso em si, doce mordido. Hoje a gente tem o doce mordido numa média, a gente consegue ali 1%, o plástico é 0,10%, a perca do reprocesso na mariola a gente reduziu, a gente está agora trabalhando com a geleia para a gente reduzir. Porque a Uhum. geleia a gente tem o maior problema por conta que a gente não consegue reaproveitar. Então a gente está trabalhando agora para reduzir a perca da geleia. Mas a Uhum. gente não tinha nossa noção. Às vezes a gente olhava lá, hoje deu uma caixinha aqui de doce. Mas só que uma caixinha num dia é beleza, tranquilo. Dá um valor monetário pequeno. Só que quando a gente junta aquilo em um mês, em um ano que a gente foi ver, a gente quase caiu de costas. O quanto que tava indo dinheiro pro ralo realmente, e que a gente não tinha essa noção, não tinha essa percepção, porque às vezes era o dia a dia. Olhei um pouquinho aqui, beleza, tranquilo, tá aceitando, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima depois disso em ações. Que a partir do momento que a gente começa a ter clareza, que a gente sabe que a gente está perdendo, a gente não pode aceitar aquilo. Então a gente começou a trabalhar em ações realmente corretivas, que eram as reuniões que a gente fazia. Não, Uhum. vamos fazer isso aqui então, vamos fazer tal coisa, isso, isso, isso. E a gente foi trabalhando essas ações que foram dando certo. Porque é o TBC, né? A gente tem que fazer ação, mas a gente tem que ter uma técnica que a gente aprendeu, acho que eu aprendi com você essa. E a gente também está aprendendo, a gente sempre, várias pessoas falam dela, né? Que é eu tirar a bunda da Na cadeira. cadeira. Ir lá e fazer. Com teu pai no início era o contrário. Bota a bunda na Bota a bunda cadeira. na cadeira e vem sentar aqui pra gente bater papo, pra É, gente conversar. isso aí. Então, assim, também foi um desafio muito grande para eles também, porque tinha que ter a frente da empresa ali, né? Eles tinham que tá vendo como que estavam as ações. Então, até acostumar isso também. A treinar outras pessoas para fazerem o que eles faziam. Uhum. Que é dar um certo receio, né? Sim. A gente tá ali no dia a dia fazendo, e agora como que eu tenho que colocar uma outra pessoa, treinar uma outra pessoa? É um desafio muito grande. A gente pegar uma outra pessoa, ir lá, ter a confiança para treinar ela e colocar para fazer aquilo e confiar que ela vai fazer bem feito. Então esse foi um desafio, já mudou, É mudança mudança cultural. cultural mesmo, né? Cultural, que tem que começar de cima para baixo. Então começa com eles, depois vem a gente, aí vai as lideranças até chegar na ponta final realmente, né? Uhum. Então isso a mudança cultural ela é muito importante trabalhar realmente é a cultura da empresa. E hoje, né, ano passado, recentemente, aí a gente já começou a fazer isso. Né? Antes a gente colocou, porque a gente tem que ter ao nosso lado pessoas boas e capacitadas também para a empresa crescer. Sim, tá. Já qualificar a sua equipe de Qualificar, fato, né? Trazer qualificar a gente com equipe. experiência, alguns especialistas em determinadas áreas, né? Por Exatamente. exemplo, aquilo que eu falei, quando eu cheguei praticamente tinha a Cláudia no administrativo É, financeiro como um todo. Hoje tem quantas pessoas no administrativo financeiro da empresa? cara, hoje tem, acho que é Uma umas meia dúzia no 10. mínimo? Não, assim, lá em cima tem 10. Tem 10 10 lá em cima. Dá um pessoas. total de De 10. uma para 10 pessoas no setor, quer dizer, é muita diferença. É, Era isso muita aí. diferença.
né? Passamos a ter RH, né? De estruturado, um RH Gestão à estruturado. vista. de Muita ver gestão à realmente, vista. muita gestão à E vista. vai melhorar agora com as TVs, né? Nós vamos implantar. Vamos Tem, implantar tem que agora ser, esse tem que ano. acompanhar a ordem de produção ali pelo Open Manage Isso na aí. TV, né? A gente saber quanto que está a produtividade atual, né? O mapa lá, o contexto estatístico do processo que eu Isso aí, briguei o para CEP. funcionar. Mas assim, tudo isso foi dando muito resultado, porque foi dando muita clareza e foi qualificando as pessoas também, para entenderem, os colaboradores entenderem por que a gente estava medindo aquilo. Que não é só a gente colocar, a gente explicar às pessoas por que estava medindo. A Exatamente. gente primeiro teve que aprender aquilo, para depois a gente poder passar para as pessoas O mais aquela difícil é a medição. pessoa entender a importância de. Porque É. ali, teoricamente, quando você coloca um controle para preencher, é só mais um trabalho. Pô, tá me dando mais trabalho, é o que mais a gente escuta, né? Para aumentar o salário não aumenta, mas só me dá trabalho. Então, quando eles começam a perceber que aquela informação que ela vai gerar para a gestão da empresa vai melhorar o trabalho dele, e, consequentemente, se melhorar o trabalho, melhora também o salário, né? Com política de cargos e salários, com meta por produtividade atingida, PLR, qualquer outra coisa nesse sentido de retorno. Então, eles também buscam qualificação, eles dão mais valor a esses preenchimentos. Então, é um ciclo e não é da noite para o dia, óbvio, né? E hoje eu repasso às vezes assim, e reparo, né? As pessoas param hoje na frente do quadro e ficam olhando. Acompanha os Vão lá números, pro né? setor dela e ver como que foi meu setor ontem. As pessoas já estão. Tem 4 anos que a gente está fazendo, 3, 4 anos que a gente pegou mais intenso nisso. As pessoas já olham lá e começam realmente a buscar, querer saber como que foi o resultado do setor no dia anterior. Uhum. Para ver e começam a entender, já pararam para perguntar o que que era aquilo. E sugere melhoria, né? E fala, ó, Aham. ontem não foi bom porque aconteceu isso. Aí, ou seja, esse retorno, esse feedback já faz com que a gente tome ações Exato. preventivas para não repetir aquele problema, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim, então eu peguei nessa parte produtiva, a gente organizou, melhorou muita coisa. E aí, no ano passado, a gente colocou mais um membro na equipe. A gente precisa de pessoas melhores que a gente para fazer aquilo. Uhum. E a gente pegou uma pessoa que já tem conhecimento técnico, né, parte de produção, engenharia da produção, e colocamos lá para cuidar dessa área. Que é o meu xará. Que é seu xará, que é seu xará, Rafael. Rafael, acho que tem Rafael, no mínimo tem um em toda empresa. E aí a gente colocou para ele estar à frente dessa área. Do PCP Do ali, né? PCP, qualidade agora também, da produção em si, para estar tomando conta e colocar uma outra visão que antes eu não tinha, que é a parte da técnica mesmo que se aprende das teorias e tudo. E Uhum. aí eu fui agora para a parte de comercial e de marketing, para mim está sendo mais um outro aprendizado, porque é Uhum. uma área que eu tinha um pouco de contato, mas que meu pai está me ensinando muito. E Uhum. muito é relacionamento com o cliente. Então, venda é Venda é relacionamento. relacionamento. A venda, assim, eu brinco até com todos os meus clientes, eu brinco o seguinte, ó, você pode fazer quantos cursos de venda você quiser. Conrado Adolfo, Marcelo Germano, Jacqueline Maifredo, pode fazer todos os cursos que vocês quiserem de venda. O conceito básico de venda são 3. Estar na frente do cliente. Quando eu falo estar na frente do cliente, pode ser um outdoor, pode ser um marketing, pode você bater na porta do cliente, rede social, telefone, né? Muito televenda, que eu sempre bato muito na tecla do televenda. Então, estar na frente do cliente. O número suficiente de vezes. Porque se for demais, o cara cansa. E se for de menos, o seu concorrente vai vender para ele, porque você deixou de entrar em contato com ele no momento que ele precisava. E o seu concorrente entrou em contato, então você perdeu. Perdeu o cliente. E bem preparado. Então, quando eu falo bem preparado, produto de qualidade, embalagem bonita, preço acessível, logística, entrega, garantia. Não é quando a gente fala bem preparado, tem muita coisa. O próprio relacionamento que você cria com o cliente, desconto, enfim, monte de formas que vai estar abrangendo no bem preparado, né? E é justamente isso agora que a gente está trabalhando lá, né? A gente começou agora, a gente está organizando toda a nossa parte, porque a gente nunca precisou de correr atrás de venda. Nunca precisamos. Sim. Eu também usava isso também. Não, o único que bateu o método dos meus clientes é a Fadinha, mas também ele só precisa tocar a porta aberta, porque tem cliente sobrando. E aí agora a gente comprou equipamentos, está investindo em novos equipamentos, novas máquinas, realmente para melhorar o processo. Então a gente está estruturando a área comercial. Hoje, para a gente começar a trabalhar realmente em estar na frente do cliente. Então a gente investiu em novas embalagens, em Instagram, em reformulação de toda a marca. E a gente está desenvolvendo tanto novos produtos
mas isso é para lançamentos futuros. E agora trabalhando a parte realmente de que a gente vai começar de PDV, com Instagram, Fa- com Google Ads. Fala pro pessoal quanto tempo eu pedi para fazer nessa embalagem, né? Cara, foi uns 4 anos, pessoal. Uns 4 aninhos ali, ele bateu a tecla disso. E até que a gente fez. Foi difícil ali, mas a gente fez. E realmente a gente vê que é outra coisa, porque isso aqui abre um mercado muito grande pra gente. Porque além do produto ser bom, que é muito bom, né? A gente tem propriedade de falar. É, Assim, Márcio? assim. A embalagem faz toda a diferença. Na hora do cliente comprar, na hora do cliente Não, ver. você vê na apresentação da gôndola até, né? Do supermercado, do Isso cliente, aí. já é uma outra visão, né? Então, nós lançamos 7 produtos nessas embalagens, que são os produtos com chocolate e os Uhum. produtos balinha de banana e mariolas cremosas, tanto zero e com açúcar, né? E que são o maior sucesso, que é os produtos que a gente tá realmente trabalhando forte agora para nós estarmos colocando nos supermercados, nos mercados aí, que é onde a gente está trabalhando, que a gente vai começar a trabalhar toda a nossa parte de ponto de venda de PDV mesmo. Até o display que a Mari tá abrindo aqui também já foi da minha fase para cá também, né? A gente só fazia praticamente no pacote, No né? bercinho. E hoje já é uma outra forma de apresentação De aí. embalagem. Embalagem diferente, chamativa. Exatamente. Uma embalagem que chama atenção realmente pra pessoa, pô, eu vou experimentar isso aqui, que isso aqui parece ser bom. Uhum. Né? Então, elas chamam muito a atenção e isso faz muita diferença. A gente vê que pelo ramo, né, a gente trabalhar essa embalagem, a gente se diferencia. Porque a gente nunca teve também que competir por preço. Uhum. Nunca competimos por preço, né? O rapaz sempre Mas eu, falou. eu lembro também logo no início, né? Que foi de onde surgiu até a embalagem do display, principalmente, e aí onde eu já comecei a bater na tecla aqui do stand-up punch, era que eu cheguei assim, pô, Romildo, como que a gente aumenta o nosso faturamento? Como é que a gente dobra o nosso faturamento? Aí o Romildo falou, impossível, ninguém vai pagar o mais caro pelo mesmo produto que já compra há anos. Eu falei assim, então, não, a primeira coisa, não, é impossível no momento, porque a gente não tem banana para aumentar o volume de produção, porque cliente sempre teve, para aumentar o volume de produção para a gente aumentar o nosso faturamento assim meio que de imediato. Aí eu falei, então vamos cobrar mais caro. Aí ele, impossível, ninguém vai pagar mais caro pelo mesmo produto que compra há anos, né? Pô, faz 10 anos, né? E a gente tem cliente aí com 20 anos até, né? Tem. Pô, faz 20 anos que ele paga um preço. Ele não vai pagar mais caro, né? Assim, tão mais caro que vai fazer tanta diferença no nosso faturamento. Aí eu falei, então nós temos que ser criativo. E aí começou a ser criativo quando a gente partiu para melhorar aí a embalagem, Exato. né? Começou a mudar, inclusive até a marca, né? Criamos a Belo Mate, né? Não tem só a fadinha, ou seja, a Belo Mate já é uma comunicação diferente com o público, já é buscando aquele público que não liga pro preço, né, do produto, ele já quer uma experiência diferenciada. E aí acabou que deu tudo certo, né? Acabou realmente aumentando o faturamento, sem necessariamente precisar tanto do aumento da demanda da banana, que foi aumentando, né, como normal, né? A gente foi aumentando. O Romildo vai falar um pouco do Amigos do Campo, mas também muito porque a gente conseguiu dar valor agregado maior ao produto, por conta da Exato. embalagem, etc, né? Mas o posicionamento realmente em si da empresa sempre foi realmente a qualidade, né? A gente focar na qualidade. A gente fazer um produto bem feito, porque não é só a pessoa comprar uma vez, ela comprar de novo. E aí a gente tem também um fator, que é o que meu pai vai falar agora, que é o dos amigos do Dos campo, produtores, que a né? gente agrega Dos nisso. parceiros. Porque não é somente, né, produzir um produto e vender. A gente tem que ter um benefício de toda uma cadeia em volta. O nosso objetivo enquanto empresa, a gente quer ser líder de mercado. A gente quer alcançar esse objetivo impactando Juntos. toda a cadeia, desde os fornecedores aos colaboradores, aos clientes. Então, toda a Perfeito. cadeia ela tem que ser impactada. A empresa ela tem que estar realmente no mundo para fazer a diferença. Nós temos esse selo, que é ali, ó, o Amigos do Campo, Acho que a câmera não vai pegar, ali é mas maiorzinho, ó, aonde? que é o Amigos do Aqui. Campo, que demonstra a nossa parceria com os produtores, que meu pai vai estar explicando agora. Então vai, Romildo, para finalizar. Vamos lá. Só para entender um pouquinho da proporção que a empresa tomou, né, nós naquela época iniciamos fabricando uma média de 100 quilos por dia de doce e hoje a gente já está aí para chegar a 10, 11 mil quilos por dia. Então de 100
para essa proporção. Quando eu cheguei eram 4. É. 4 toneladas. E uma coisa que eu friso sempre também é o seguinte, que ninguém consegue crescer sozinho. Foi o que o Rian acabou de falar. Nós precisamos de parceria e a empresa precisa gerar impacto positivo realmente em toda a cadeia. Essa questão do selo, né? Não só do selo, mas vamos voltar na empresa. Os 120 colaboradores que estão lá hoje, a gente está aqui também representando eles, que são bons, porque se nós chegamos até aqui, é porque eles também são bons. Com certeza. Né? E os nossos parceiros aí, alguns já de 20 anos também, que são os produtores, que eles que estão lá colocando a mão na massa, dando o melhor deles lá na roça, para que a gente possa ter um produto de qualidade aqui para oferecer para você, que é nosso cliente aí há bastante tempo, né? Então, em 2021, se eu não me engano, Foi. nós pensamos assim, o que nós vamos fazer? Nós precisamos criar alguma coisa para fortalecer essa parceria, né? Para torná-la mais visível, até quando o consumidor for comprar, ver, por que eu vou comprar dessa empresa se a outra empresa faz a mesma coisa, eu vou pagar mais caro? Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos arrumar alguma coisa diferente. Uhum. Então, Se comunicar melhor com o Isso. cliente. Então, nós pensamos nesse selo, já está validado e tudo, né, certinho. E ele está num processo agora de colocar informações dentro dele. Uhum. Ah, o que é isso? Uma pessoa, quando for comprar no supermercado, vai ter um QR Code, né? E nesse QR Code vai estar lá o produtor contando a história dele com a agricultura, no primeiro momento. E depois, né, falando dessa parceria dele, que nós não temos atravessador, é indústria direta com o produtor. Uhum. Né? E o que melhorou, né? Essa parceria, porque nós temos um programa também lá, Rafael, que é interessante, porque quem não sabe, banana é uma fruta de ciclo, Uhum. né? Verão produz muito, inverno ela quebra. Uhum. Então, eu como indústria não posso ficar à mercê do tempo, eu preciso fazer alguma coisa para sair na frente. Então, já tem uns 4 anos que nós fabricamos a polpa da banana. Isso, o que aconteceu com o produtor? É uma maravilha, porque no verão que a produtividade é alta, a gente absorve tudo, fabrica e guarda. Uhum. No inverno, quando a produtividade cai, a gente tem a polpa dela guardada para usar. E a gente estipula um preço o ano inteiro. Pega uma média do alto e da baixa, faz uma média e paga o produtor. Então ele tem garantia Da de safra que toda. o que ele produzir ele vai vender, o que ele vender ele vai receber e ele consegue calcular. Uhum. Ah, esse ano se eu produzir isso aqui, eu vou receber isso aqui. Ele não fica à mercê de um mercado. A gente estava conversando aqui antes que a agricultura é muito disso, né? Quem está na roça sabe o que é. Você planta hoje, você não sabe o preço que você vai vender. Uhum. E muitas das vezes também você até nem recebe. Mudou muito hoje, tá, Rafael? Hoje a agricultura já deu uma melhorada. Mais profissionalizado. Profissionalizou. Mas na minha época, não. Né? Na época que eu trabalhava na roça, meu Deus do céu. Você trabalhava com uma expectativa, quando chegava na hora, um balde de água gelada, não de água fria. Uhum. Né? Então, a gente, como nós trabalhamos e sabemos a realidade do produtor, a gente tenta dar o nosso melhor para ele. Uhum. Né? Por isso que a gente tem essa parceria direta, não tem atravessador, procura fazer uma remuneração o ano inteiro. Uhum. Ah, durante o ano tem que fazer alguns ajustes? Beleza, a gente faz reuniões. Fora os churrascos, né? Todo ano a gente junta eles, tá? Faz o encontro E faz Amigos do Campo. encontro do Amigos do Campo, né? E lá a gente coloca um tema do ano todo, né? Como foi o ano passado, uns brindes lá, um sorteio, uma confraternização e muito legal. Inclusive também... E você reforça essa situação de garantia, né? De renda e tudo mais para a região lá, para os produtores, né? Para a sociedade em si, porque onde a Fardim está estabelecida é uma sociedade ali, é uma cidade que vive muito da Fardim hoje em dia. Né? Hoje o que a gente fez? Né? Como a gente identificou que precisava de parceiros, então desde aquela época a gente direcionou muito para ali perto. Eu já peguei muita matéria-prima fora. Hoje a gente está produzindo a maioria ali, né? Ao redor da empresa. 133 famílias, Rafael. Né? Hoje, só para você ter uma ideia, o consumo hoje da empresa é uma média de 500, 600, 700 caixas de banana por dia, fazendo lá, montando as máquinas novas agora, vai passar para 1.000. Né? Se você pegar em valor financeiro, para a própria região, é um valor muito grande. Então, eu falo assim, a nossa empresa já tomou uma proporção considerável. Sim, sim. Entendeu? Muitas famílias da região vivem da Fardim. Ela impacta muitas famílias. Então, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande. Eu falei dos funcionários, dos colaboradores e dos produtores. Mas nós temos a equipe lá que é responsável de puxar a banana da roça,
Nós temos a equipe de pessoal que traz a madeira, porque é caldeira que a gente usa. Uhum. Então, assim, tem que lembrar de todo mundo, às vezes a gente esquece, né? Aham. Mas é muita gente que tá no nosso chapéu aí, né? Debaixo aí. Nosso que a gente precisa- guarda-chuva aí. Nosso guarda-chuva aí para poder estar levando o crescimento para todo mundo. Sim. E a gente tem bem claro isso. Nós vamos ser a maior do mercado. Nós vamos ser. Mas já somos, pô. Já somos, né? Se não for, a gente já sabe que vai chegar lá. Não, vai. A gente tem essa certeza e essa clareza. E quando a gente tem a clareza, a certeza do que a gente quer, isso vai acontecer, a gente sabe disso. Com certeza, eu tenho toda... Nós vamos estar presentes em todos os supermercados aí do Brasil. Esse é o nosso objetivo. Isso aí. E outra coisa, Rafael, tá, para complementar, para fechar minha fala, depois você encerra. Esse ano nós estamos completando 20 anos de empresa, né? E parece que foi ontem. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Aí eu até vou deixar uma falazinha, porque eu tenho certeza que tem muito empreendedor pequenininho que está lá nos assistindo e está doido para começar o negócio dele, né? Coloque foco no que você quer fazer, né? Porque se você quer fazer, abra mão de um monte de coisa e faça, porque senão, se você deixar se distrair tirar o foco pelas distrações, vou deixar para depois, para amanhã. No nosso caso, a necessidade nos obrigou. Mas muitos talvez não tenham essa necessidade e vai procrastinando E isso leva aí. em banho-maria, né? o E negócio. não, quer fazer, faz. Arregaça a manga e cai. Porque não adianta, não. Tem que ter trabalho mesmo. A empresa você não tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que precisa, né? Então não adianta. O empresário só cresce se doer na carne, se ele sofrer para fazer com que a empresa cresça. E com certeza ele tem que tomar certas decisões que não é legal, né? Que não, com certeza era melhor estar na praia tomando cervejinha com os amigos, por exemplo, do que estar trabalhando, mas é preciso, né? É necessário. Mas o segredo é gostar do que faz. Sem dúvida. Agora, quando você faz por dinheiro... Muito mais prazeroso, né? E tem muito mais chance de dar certo. Isso aí. Bom, meus amigos, eu acho que finalizamos essa dinâmica, né? Foi mais do que um bate-papo, foi mais do que um papo business. Foi uma dinâmica com a família. Eu só tenho a agradecer de verdade mesmo, não a presença de vocês aqui, né? Mas muito mais essa convivência nossa aí nos últimos anos. Independentemente da gente continuar ou não, porque eu sempre falei que meu projeto tem sempre começo, meio e fim. Ela tem que terminar, até para que a empresa se perpetue sozinha. E chega uma hora também que eu agrego pouco, porque aí já são outras formas de passar o conhecimento, outras formas de... outras especialidades que não são a minha. Eu sou meio generalista, né? Eu tenho um pouco disso, um pouco daquilo, mas aí vocês têm que aprofundar, né? Cada área e tal. Mas eu sei que, com certeza, tanto da minha parte quanto da parte de vocês, vai ser essa amizade, esse companheirismo para sempre, né? Vocês sabem que vou estar sempre à disposição de vocês aí. E é isso, vou me despedir rapidinho do público e depois vocês façam o mesmo, tá? Então, pessoal, mais um Papo Business, toda quinta-feira, às 18 horas. Mais uma vez aí agradecer a família Fardim, esse grande case de sucesso e mais do que isso, essa família aí que já faz parte da minha família também. Romildo, vou te cumprimentar em nome da família toda. Fique à vontade para vocês se despedirem então, turma. Eu vou me despedir em nome de todos aqui, né? Nós que queremos agradecer pela oportunidade de estar aqui expondo, né, a nossa realidade e poder contribuir com o nosso espectador aí que está assistindo, poder contribuir um pouquinho. Isso para nós é o que faz sentido. Muito obrigado, um forte abraço aqui da família Fardim para todos que estão aí assistindo e para você, aí. Rafael. Valeu! Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, turma.